passando por Jericó. O Senhor Jesus vive a penúltima semana de seu ministério terreno. Vem da Galiléia e destina-se a Jerusalém. São tempos mais do que decisivos em sua vida. Mergulhando na sombra da cruz, prossegue, avança, marcha a estrada fora. Multidões o seguem pelas poentas estradas perlustradas. E no jornardear do entardecer do seu ministério, Jesus chegou a Jericó, cidade próxima do Jordão encravada no sopé, do Monte das Oliveiras no seu lado oriental. Seu nome significa odor suave, mas era conhecida como Cidade das Palmeiras. E o Filho de Deus, uma semana antes de sua paixão e morte na cruz, entrou em Jericó, e nela pernoitou em casa de Zaqueu o publicano. Oportunas lições nos ensinam o episódio impressionante que estamos a comentar. A primeira delas é a presença de Jesus. Sim, o Senhor Jesus chegou um dia a Jericó, atravessou a velha cidade, permaneceu nela algumas horas, tenha talvez pernoitado nela e depois continuou seu caminho, dirigindo-se para Jerusalém. Mas Jesus em Jericó era uma oportunidade para a cidade. Ali estava o Filho de Deus, pessoalmente com o povo. Talvez nunca mais tivesse a cidade outra oportunidade. Aquele era o seu dia. Dia de bênção, dia de poder, dia de luz, dia de salvação, dia de vida e paz. E o rosto do Divino Mestre estava voltado para Jerusalém. Jesus não ia para a Grécia, nem para Roma, nem para qualquer outra terra que o afastasse da cruz. Pelo contrário, ia em direção da cruz. E a cruz o aguardava em Jerusalém. E é, portanto, para Jerusalém que vai. Vai corajosamente, vai com resolução, com disposição e firmeza, com consciência e desprendimento. Vai como a ovelha para o matadouro e como o cordeiro levado diante dos seus tosqueadores, mas vai. Vai por amor de nós, arrebatar das garras de Satã. Vai para nos salvar, vai para nos purificar de todo pecado, vai para nos dar vida eterna. Sua passagem por Jericó e sua presença na cidade, bem como suas palavras e suas obras, representavam um convite eloquente e cheio de calor, repassado de amor, carinho, mas decisivo, dirigido ao coração de cada um dos habitantes da velha Jericó. Isso significava o chamado divino ao povo que estava vivendo o seu grande dia de oportunidade. E com sua presença, com suas obras, com suas palavras, o Mestre convidava a cada um de Jericó a segui-lo na direção de Jerusalém. Convidava a uma grande e importante decisão. Vem, vem, vem agora, agora mesmo, não há tempo a perder. Nunca mais passarei por Jericó, nunca mais, vem, ainda é tempo. Vem, deixa tudo, segue-me, vale a pena. Mas terá que ser hoje, hoje mesmo, agora. A atitude resoluta do Mestre, na direção de Jerusalém, iluminava suas palavras e revestia de poder as suas obras. Não deixava sombras em nenhum coração. Quem o visse de verdade se convencia. Alguns o seguiam, atendendo a um reclamo profundo do coração necessitado e aflito, e que aguardava essa bênção dos céus. Outros o acompanhavam apenas, pois era seguido por numerosa multidão. Era popular, prestigiado, e o foram seguindo sem convicção e sem saber para onde ia o Mestre na realidade. Agora acompanham o Mestre e na semana seguinte vão acompanhar os escribas e fariseus. Outros, porém, nem o seguiram e nem ao menos o acompanharam. Ficaram em Jericó, esconderam-se atrás de tantas desculpas improcedentes, já se vê, e continuaram em Jericó porque amavam o material mais do que o espiritual, o passageiro mais do que o eterno, a terra mais do que o céu, família, casas, terrenos, riquezas, trabalhos mais do que a Jesus. Desculpas, desculpas. Ficaram em Jericó. Entretanto, era constante, convincente o seu convite. Vem, deixa tudo, vem comigo. Vamos a Jerusalém agora, agora, agora ou nunca. E o apelo do Mestre se acendeu de tal maneira no coração dos habitantes de Jericó, que brilhará por toda a eternidade, tanto dos que aceitaram o convite e o seguiram, como dos que o rejeitaram e ficaram na cidade que um dia se acabou. E com o terremoto que sepultou Jericó para sempre, foram sepultadas todas as falsas esperanças dos que rejeitaram seguir Jesus, deixando a cidade aparentemente segura. E as casas ricas e pobres caíram, as plantas secaram, as riquezas foram sepultadas,
Os preconceitos humanos se desfizeram, tudo passou, até mesmo a glória dos homens, e que restou de todo aquele brilho, de todo aquele esplendor, um monte de terra que no princípio deste século os homens escavaram e descobriram ali uma Jericó que foi e não é mais. Só Bartimeu e Zaqueu sobreviveram a essas ruínas porque seguiram a Jesus. E tu que estás na Jericó das tradições, do conforto, da grandeza e do luxo, da ostentação e do poder, não queres seguir o Divino Mestre? Esta é a hora que ele está passando pela Jericó dos tempos determinados por Deus. Nesta hora sombria que o mundo vive, o Mestre passa e te convida. Ele se destina a Jerusalém, não vai ficar em Jericó, está apenas passando. Ele te convida para esta hora de desafio, de lágrimas e dor. Não queres ir? Não queres segui-lo? Desculpas? Que vais decidir? Com Jesus ou ficar em Jericó? E a última lição que temos no episódio da passagem do Senhor Jesus por Jericó, além de sua presença, além da direção da sua caminhada, é o sentido do seu jornalear. Vou para Jerusalém, vou pela última vez como homem, vou agora de modo diferente, vou para Jerusalém criminosa, para Jerusalém que mata os profetas e apedreja os enviados do Senhor, Jerusalém que rejeita a Deus e agora me vai rejeitar. Vou para Jerusalém de Caifás e Anás, de Pilatos e Herodes, de Judas Iscariotes que me vai trair. Vou para Jerusalém do Getsemane de agonia, tristeza de morte e suor de sangue. Vou para Jerusalém das multidões blasfemas, para Jerusalém da maldita cruz, da morte e de horror. Eu vou indo para este oceano de sofrimento, de miséria e incompreensão. Vou para isso e não para as facilidades e acomodações dos homens. Eu vou indo. Achei aqui um Bartimeu e ele me segue estrada fora. Não queres deixar tudo, tudo mesmo. Pai, mãe, esposa, filhos, emprego, dinheiro, posição, a própria vida. Tens medo? Tremes ao toque da minha trombeta que te conclama? Queres ficar? Mas vais ficar em Jericó. E que será de Jericó amanhã? Pensa bem, decide. Eu estou definido. Vou a Jerusalém. Os homens me matarão e me colocarão num sepulcro, mas eu ressuscitarei e terei todo o poder no céu e na terra, e então eu estarei contigo para sempre, na vida ou na morte, no fogo da perseguição, no exílio, no dente das feras, nas tribulações e debaixo das catacumbas. E quando tombares assim no campo de batalha, eu te levarei em glória para meu Pai. Queres vir comigo ou queres ficar em Jericó? O moço rico me seguiu um pouco e depois me abandonou e foi na direção das suas riquezas terrenas. Bartimeu me segue estrada fora. Com quem vai? Com o moço rico na direção do mundo e do pecado? Ou vais comigo para Jerusalém, para a cruz, mas para a gloriosa ressurreição e para a vida eterna dos homens e para a glória dos céus? Com quem vai? Vais para Jerusalém comigo? Vem comigo, vem comigo. Amém.